Capítulo 601 Reino da Esperança. Sun-Yi sonhava com seus azuis sem limites. Abaixo deles, uma colcha de retalhos de ilhas flutuava no ar, dispostas no cenário de escuridão aveludada como um belo mosaico. Algumas ilhas eram verdejantes e verdes, algumas eram desoladas e vazias, e algumas eram cobertas por ruínas antigas, as pedras desgastadas cobertas de musgo. Todos eles estavam presos por colossais correntes de ferro que faziam barulho enquanto as ilhas subiam e desciam, pairando sobre o abismo, uma dispersão de estrelas pálidas brilhando em algum lugar muito, muito abaixo deles. No centro do mosaico, uma ferida feia se abria, um grande rasgo no espaço onde nada além do vazio permanecia. Uma ilha solitária se elevava acima daquela lágrima, 7 correntes rasgadas, penduradas em suas encostas, um belo pagode branco erguendo-se em sua superfície em um manto de nuvens. De repente, o sol rolou para trás, logo desaparecendo atrás do horizonte oriental. Os céus escureceram e então foram iluminados novamente quando uma lua radiante passou por eles, rápida o suficiente para se transformar em um rastro borrado de luz. Um momento depois, era dia novamente e, então, era noite mais uma vez. Os céus ficaram divididos entre a luz e a escuridão, o tempo fluindo ao contrário com uma velocidade terrível. Sun-Yi observou as ilhas abaixo dele mudarem lentamente de forma, enquanto as ruínas se erguiam do solo e se reuniam em estruturas inabaláveis, enquanto as estrelas queimando no abismo ficavam cada vez mais brilhantes, novas acendendo a cada momento, até que todo o vazio se encheu de uma furiosa luz branca. Uma após outra, ilhas caídas que se ergueram daquela luz aniquiladora, as correntes que as prendiam ao resto do mosaico se consertando. Logo, o rasgo em seu centro não existia mais e, em vez disso, um vasto terreno balde de ilhas queimadas apareceu em seu lugar. A torre de marfim desceu do alto, ocupando seu lugar no coração do deserto. Um instante depois, as cinzas não existiam mais, revelando uma cidade aérea de tirar o fôlego que se estendia por dezenas de ilhas, todas conectadas umas às outras por pontes em arco e aquedutos transbordantes construídos em pedra branca imaculada, com bandeiras vibrantes tremulando ao vento e cachoeiras cintilantes fluindo para o abismo abaixo. Lentamente, o olhar de Sun-Yi foi direcionado para o oeste, em direção à borda das ilhas acorrentadas. Lá, uma das grandes correntes os ancorou nas terras além, e uma poderosa fortaleza ficava no precipício, semelhante às outras fortalezas fronteiriças que ele havia visto antes. A ilha ao lado parecia uma grande tigela de pedra, com fileiras de assentos cortados em suas encostas brancas desgastadas e uma arena circular no fundo, pintada de vermelho opaco. E ainda mais, longe havia uma ilha com um estranho rio que corria sem parar por ela, formando um círculo em torno de uma antiga estátua de uma bela mulher empunhando uma lança em uma das mãos e segurando um coração humano batendo na outra, sua nudez coberta apenas por uma pele de animal amarrada em suas coxas, seu rosto perdido nas sombras. Essa foi a ilha onde Sun-Yi se encontrou. E claro, ele foi jogado direto no maldito rio. De droga. Porque isso continua acontecendo comigo. Sun-Yi estava com tanta raiva que nem sentiu pânico. Ao contrário das 2 vezes anteriores, o feitiço decidiu dar-lhe uma recepção fria e úmida, primeiro na Costa Esquecida, depois no Santuário de Noctis. Dessa vez, pelo menos, ele tinha uma ideia de onde estava e em que direção nadar se quisesse chegar à superfície. Sun-Yi esticou seus músculos para lutar contra a forte corrente. E finalmente percebi que algo estava terrivelmente, terrivelmente errado. Seu corpo se recusava a ouvir. Ou melhor, ouvia, mas de uma forma que não fazia o menor sentido. Seus membros não se moviam como ele queria, e em vez de nadar, ele simplesmente se debatia, submergindo cada vez mais fundo na água fria e escura. Seus sentidos também estavam confusos, então ele não conseguia nem entender o que havia dado errado. O que diabos? Agora, Sun-Yi finalmente estava começando a entrar em pânico. Isso foi muito além do que ele experimentou no primeiro pesadelo. Naquela época, o corpo dado a ele pelo feitiço parecia quase o mesmo que o seu. Desta vez, no entanto, era muito estranho. Foi sobre isso que Master Jet o alertou. Sun-Yi tentou manter a calma e nadar até a praia, mas mover-se na água, principalmente com uma corrente tão forte, não foi uma tarefa fácil. Exigia muita coordenação e um pouco de equilíbrio, que simplesmente faltava agora. Não importa o que ele tentasse fazer, seus esforços só pioravam as coisas. Ele caiu cada vez mais fundo no rio, afogando-se lentamente.
Seus pulmões já estavam começando a queimar pela falta de oxigênio. Eles também pareciam tão estranhos quanto o resto dele. Sua visão já estava escurecendo. Sun-Yi cerrou os dentes, o que de repente enviou uma onda de dor por sua boca e mandíbula, e então parou de lutar, deixando a correnteza puxá-lo para baixo. Então, ele se concentrou em seu senso de sombra. E, assim que seu corpo atingiu o fundo rochoso do rio, atravessou as sombras para aparecer perto da estátua de pedra. Sun-Yi caiu na grama. Tossindo violentamente, ele tentou respirar ar fresco, apenas para descobrir que até isso era uma luta. Seus pulmões se recusavam a funcionar como deveriam, e mesmo que ele conseguisse inspirar, ainda não era o suficiente para afugentar a sensação de sufocamento. O que está acontecendo? Droga! Sun-Yi se esparramou no chão e fechou os olhos, cortando todos os seus sentidos para se concentrar em tentar controlar a bagunça de seu novo corpo. Não pense. Pensar só vai piorar as coisas. Essa coisa tem que ter instintos. Agora você também os tem. Ele limpou sua mente de qualquer pensamento sobre respiração e oxigênio, e logo, seus instintos, de fato, assumiram o controle. Era como a história de uma centopeia que foi questionada sobre como andava e caiu, incapaz de se mover. Assim que Sun-Yi parou de pensar em inalar, seu corpo o fez por conta própria. De repente, seus pulmões estavam cheios de ar doce e ele estava forte e vigoroso mais uma vez. Ah, graças aos deuses! Sun-Yi não se mexeu por alguns momentos, respirando fundo, e então tentou entender que tipo de receptáculo, exatamente, o feitiço havia escolhido para ele. Antes que ele pudesse, no entanto, uma bela voz soou de repente acima dele, cheia de curiosidade e diversão. Que coisa estranha você é! Sun-Yi abriu os olhos e lutou para se levantar, virando a cabeça rapidamente na direção do orador. Quando fez, ele congelou. À sua frente, ajoelhada perto da estátua, estava talvez a mulher mais bonita que ele já vira. Ela tinha pele macia e um rosto delicado e requintado, o cabelo castanho caindo sobre os ombros como seda lustrosa. Seus olhos estavam cheios de luz e brilhavam suavemente, como duas estrelas prateadas. Sun-Yi tinha visto muitas belezas estonteantes em sua vida, mas ninguém poderia nem remotamente se comparar à graça tranquila e de tirar o fôlego desse estranho. Apenas um olhar para ela fez seu coração disparar e seu rosto corar. Ela parecia mais uma fada do que uma mera mortal. E, talvez, ela fosse. A bela mulher vestia uma simples túnica vermelha que deixava os ombros nus e não empunhava armas. Apesar disso, sua presença era vasta e permeava toda a ilha. Era como se as folhas da grama se dobrassem ligeiramente para ficar mais perto dela, os raios de sol mudassem de caminho para acariciar sua pele. Como se ela não existisse no mundo, mas o mundo existisse ao seu redor. E algo nela parecia estranhamente familiar. Sun-Yi abriu a boca, atordoado, e disse, saudações? Ponto. Ou pelo menos, ele tentou. No entanto, o que saiu de sua boca foi um rosnado rouco e bestial. O que? Ele tentou falar novamente e, mais uma vez, sua boca produziu um rosnado baixo e ameaçador. A mulher franziu a testa. Uma das criaturas do Deus das Sombras. Que curioso. Eu não sabia que havia algum de vocês aqui, no Reino da Esperança. Sun-Yi olhou para ela, estupefata. Então, ele baixou os olhos e finalmente olhou para si mesmo. Oh, droga! Bem, pelo menos um de seus desejos se tornou realidade. Sun-Yi não era mais baixinha. Na verdade, ele tinha pelo menos 2 metros de altura. O problema, porém, era que ele não era um humano. Sua pele era cinza claro, cor de pedra. Suas pernas eram longas e digitígradas, dobradas para trás e terminando com garras poderosas e afiadas. Ele tinha 4 braços, cada um mais longo e mais forte que o de um humano, e uma longa cauda retorcida. Seu rosto era como o de um demônio, com feições afiadas e uma boca cheia de presas aterrorizantes. 2 chifres curvos cresciam em sua testa e seu cabelo era longo, preto e áspero. Seus olhos eram totalmente negros, sem íris e 2 pupilas verticais e furiosas. O que é pior, Sun-Yi não parecia possuir as cordas vocais de um ser humano. Ele não conseguia falar. Oh, droga! A bela mulher olhou para ele e sorriu. Seu sorriso era deslumbrante de tirar o fôlego, mas por algum motivo fez Sun-Yi sentir frio e medo. Você não deveria ter invadido minhas terras, criaturinha. Mas não se preocupe.
Vou te presentear com uma morte gloriosa. Isso, eu prometo diante dos deuses. Ela se levantou, ficando alta na frente da estátua antiga. Afinal, eu, Sovame, não sou nada senão misericordioso. Capítulo 602. Enxame de sombras. Devagar lá, senhora. Sun-Ni tentou dar um passo para trás, mas acabou, cambaleando e quase caindo. De alguma forma, ele conseguiu manter o equilíbrio, agachando-se enquanto suas garras cravavam no chão. Seus 4 braços se ergueram, garras afiadas apontadas para Sovame. Toda aquela conversa sobre glória e morte o deixou muito, muito tenso. Sovame. Espera. Sovame. Um rosnado baixo escapou da boca de Sun-Ni quando ele percebeu quem estava parado na frente dele. Então esta linda e graciosa mulher, ela era o horrível cadáver vivo que ele havia destruído no compartimento de carga do navio acidentado. Ou melhor, seria. Ele havia viajado para o passado das Ilhas Acorrentadas, afinal, ou pelo menos uma reconstituição ilusória disso. Fazia sentido que Sovame não tivesse sucumbido ao seu destino angustiante. Ainda. Sun-Ni estremeceu, lembrando-se da súplica silenciosa e do tormento sem limites, nos olhos vazios do hospedeiro do Urmvini. Como aqueles olhos terríveis poderiam ser iguais aos radiantes olhando para ele agora? De repente, ele foi dominado por pena, compaixão e tristeza. E medo. Porque se ele estava certo e este era realmente o mesmo Sovame, então este deslumbrante estranho que acabara de prometer presenteá-lo com uma morte gloriosa. Era um santo. E um santo prometendo matá-lo não era algo que Sun-Ni sempre quis ouvir. Ele olhou sob a superfície da adorável figura de Sovame e viu uma única esfera de luz queimando intensamente em seu peito, tão radiante que parecia quase ofuscante. O núcleo da alma dela. O núcleo da alma de um transcendente. Suas pupilas verticais se estreitaram, um único pensamento ecoando em sua mente: correr. Sun-Ni sentiu que seu corpo era muito mais poderoso que o seu, de forma desumana, mas sem saber como controlá-lo adequadamente. Ultrapassar um cavaleiro estava fora de questão. Se alguma vez tivesse sido. Então, sua única esperança era Shadow Step. Ele já começava a cair nas sombras quando uma bela silhueta apareceu de repente perto, uma mão graciosa caindo de cima para agarrar um de seus braços em um aperto de ferro. Se não fosse por Bonnie Eve, seu pulso teria quebrado como vidro. O domínio de um santo era tão inevitável e inescapável quanto a morte. Sun-Ni não podia mais escapar para as sombras, e convocar qualquer memória demoraria muito para ser útil. Todos menos um. Um estilete fantasmagórico apareceu de repente em sua mão presa e disparou desajeitadamente para cima, deixando um arranhão fino na pele perfeitamente lisa e sedosa de Sovame. Ela olhou para o arranhão, que estava lentamente jorrando sangue, uma única gota carmesim caindo na grama verdejante. Seus olhos luminosos brilharam. Isso é o destino. Então, um sacrifício de sangue foi feito, no altar da guerra. Pequena cria das sombras, como você é especial. Ah, que assim seja. Com isso, ela sorriu radiante. No momento seguinte, sua outra mão se moveu para a frente, e antes que Sun-Ni pudesse sentir medo, o mundo explodiu de dor e depois ficou totalmente escuro. Sombras. Sombras. Sun-Ni estava cercada por sombras. Alguns estavam perto dele, e alguns estavam longe. Alguns eram pequenos, e alguns eram grandes. Alguns se moveram, e alguns ficaram parados. Ele também era uma das sombras. Não. Nenhum. Um enxame deles. Uma legião de sombras, todas escondidas em uma alma vasta e sem luz. Silencioso e tranquilo, livre de todos os fardos. Livre de todos os desejos, livre da razão e da vontade. Por agora. Hugo. Minha cabeça dói. Lentamente, Sun-Ni recuperou seus sentidos. A primeira coisa que sentiu foi dor e, em seguida, o bater constante de seus corações. Corações? Sim. Aparentemente, ele tinha 2 agora. Bem, como 4 pulmões. Seu corpo era pesado e desconhecido, muito grande, muito pesado e muito estranho. Algo duro e frio foi pressionado contra ela, fazendo-o sentir uma dor surda nos membros. Sua cabeça também doía, como se tivesse levado um golpe forte o suficiente para quebrar um crânio mais fraco. Bem, ele estava. Ele não tinha a beleza de tirar o fôlego. Sovame o atingiu. Ela o matou, droga. Porque ainda estou com doce, estou morto. Que bobagem é essa? Cheia de indignação, Sun-Ni tentou afugentar a dor. Mas permaneceu.
porque não desapareceria. Não era para atormentá-lo ainda. A menos que ele não estivesse morto. E o santo, de fato, não o matou com um golpe. Sun-Yi sibilou e abriu os olhos. O que ele viu o fez olhar por alguns momentos e depois rir. Ou melhor, ele queria rir, mas o que saiu de sua boca foi um lamento arrepiante, profundamente perturbador e irregular. Oh, deuses! Isso é muito direto, sério. Vamos. Sun-Yi se divertiu tanto porque as coisas duras e frias pressionadas dolorosamente contra seu corpo eram as barras resistentes de uma jaula de ferro. Ele estava em uma jaula novamente, e havia uma coleira de aço enrolada em seu pescoço. Sun-Yi foi, mais uma vez, transformada em escrava. Ei, feitiço! Isso é engraçado para você? Você está feliz consigo mesmo, seu miserável? Sua nova gaiola era bem menor que a anterior no templo noturno. Na verdade, mal era grande o suficiente para caber em seu corpo esguio com todos os seus membros, garras e chifres. A gaiola estava pendurada no teto por uma corrente enferrujada, e cada movimento dele fazia com que ela balançasse levemente, as barras se enterrando dolorosamente em sua carne. Sun-Yi rosnou com raiva e olhou em volta, tentando entender suas sensações anteriores. Quais eram todas as outras sombras que ele sentiu por perto? Apóstrofo. Besteira. Ao redor dele havia fileiras de gaiolas suspensas de tamanhos diferentes, e cada uma delas aprisionava algum tipo de criatura. Havia lobos, monstruosos, gárgulas de pedra, vermes gigantes rastejantes, montes de carne protuberantes com bocas circulares escancaradas e todos os tipos de abominações, algumas das quais ele já havia visto e combatido antes, e algumas das quais nunca tinha ouvido falar. Havia caixas de metal fechadas que produziam o som de centenas de pequenos pés farfalhando contra sua superfície, e gaiolas grandes suficiente para acomodar um verme de corrente. Na verdade, havia um Shywarm preso em um não muito longe de Sun-Yi. Havia até jaulas que continham humanos. Sun-Yi olhou para esta masmorra de horrores por um tempo e estremeceu. Que diabos é esse lugar? Capítulo 603, Menagerie de Monstros. Sun-Yi encarou o zoológico de monstros um pouco, se acostumando com o fato de que sua visão também era diferente agora. Seus olhos pareciam muito mais aguçados e eram naturalmente capazes de ver na escuridão total, ao contrário de ser dotado dessa característica por seu aspecto, mas tinha problemas para diferenciar as cores. O mundo era basicamente preto e branco, ou melhor, consistia em vários tons de cinza, semelhante a como ele costumava ver o mundo através das sombras. Seu olfato também foi aprimorado, sobrecarregando sua mente com uma avalanche de novas informações. Era difícil se concentrar em qualquer coisa, quanto mais entender toda essa confusão. Ah, quem se importa? Vamos sair daqui. Assim como no Templo da Noite, a jaula limitava seu senso de sombra. No entanto, este não sugou da essência das sombras, o que foi uma surpresa agradável. A alegria de Sun-Yi durou pouco, no entanto. Assim que tentou se afastar do Shadow Step, percebeu que não poderia se teletransportar pelas barras de ferro. Além do mais, até mesmo suas sombras não podiam deslizar através deles, como se houvesse uma barreira invisível bloqueando seu caminho. Sun-Yi cerrou os dentes e sentiu uma dor aguda quando suas presas afundaram na carne macia dentro de sua boca. Ele tentou amaldiçoar e, em vez disso, produziu um grunhido furioso. Depois disso, ele simplesmente permaneceu imóvel por um tempo, olhando para os outros prisioneiros da masmorra com ressentimento sombrio. Maldito seja! Finalmente, ele balançou a cabeça e desajeitadamente se ajoelhou no fundo da jaula, agarrando as barras de ferro com as 4 mãos. Mover o dobro da quantidade que possuía anteriormente foi um pouco desafiador, mas ele conseguiu depois de algumas tentativas. Mutar. Existem outros métodos. Vou derreter toda essa maldita jaula, se necessário. Ele esticou uma mão através das barras e convocou a visão cruel. E então? Nada aconteceu. A única coisa que mudou foi que seu colar de aço ficou um pouco mais frio por um momento. Sun-Yi franziu a testa, seus olhos negros ficando ainda mais escuros, então tentou novamente. A arma sombria não apareceu. Não havia névoa tenebrosa envolvendo sua mão, e nenhuma sensação de uma pequena porção de sua essência de sombra desaparecendo para dar à memória uma forma física. Sentindo-se desconfortável, Sun-Yi demorou um segundo e então tentou invocar o Midnight Shard. Mais uma vez,
Seu colarinho esfriou por um momento e nada aconteceu. Que? O que está acontecendo? Uma após a outra, Sun-Ni tentou manifestar todas as suas memórias, com o mesmo resultado. Suas memórias se recusaram a aparecer, e nem mesmo uma única centelha de luz etérea acendeu na escuridão da masmorra. Era quase como se todos tivessem ido embora. Roubado. Até a máscara de tecelão. Em pânico, ele rapidamente convocou as runas, esperando ver que ele estava errado, que a lista de suas memórias não se esvaziasse. Não. Mas as conhecidas runas cintilantes não apareceram. Não havia nada no ar à sua frente, apenas um vazio frio e escuro. Espere o quê? Sun-Ni chamou as runas repetidas vezes, mas elas inexplicavelmente sumiram. Seu colar agora estava frio como gelo. Não pode ser. Era quase como se ele estivesse completamente desligado do feitiço. Quando a compreensão o atingiu, Sun-Ni se apoiou pesadamente nas barras da jaula e permaneceu imóvel por um tempo, totalmente atordoado. Que tipo de pesadelo era esse? Como foi possível perder a conexão com o feitiço? Soletrar. Era o feitiço, droga. O terrível e todo-poderoso feitiço. Quem poderia arrebatar um desperto dela? Ele nem foi capaz de entrar em seu Soul Seer. A escala e o escopo dessa mudança tectônica simplesmente não cabiam em sua mente. Sun-Ni passou tanto tempo vivendo com o feitiço que quase não se lembrava de como era existir sem ele. Era como se uma parte integrante de seu ser fosse repentinamente retirada, deixando-o oco e incompleto. Eu não entendo ... Ele ainda estava tentando lidar com essa nova realidade quando passos pesados de repente ressoaram na masmorra medonha. Erguendo a cabeça, Sun-Ni viu um homem gigante andando entre as gaiolas suspensas, sua figura poderosa irradiando uma sensação de força vasta e solene. O homem usava uma armadura de couro gasta e um manto vermelho esfarrapado, com as pontas puídas e rasgadas. Em suas costas, uma bárbara lâmina curva pendia, larga e pesada o suficiente para dividir qualquer abominação ao meio, e em seu cinto, correntes pesadas sacudiam a cada passo. O rosto do gigante estava escondido sob um capuz, mas Sun-Ni não precisava vê-lo para saber que ele estava olhando para um ascendente. E aquele ascendido estava caminhando direto para sua jaula. Agora é minha chance. Mas, para fazer o quê, exatamente? Sun-Ni não estava acostumado com seu novo corpo monstruoso e não tinha a habilidade de invocar memórias. Ele estava desarmado e indefeso. Ele nem sabia se seu aspecto ainda funcionava. O que ele deveria fazer? Tentar lutar contra um mestre com os punhos nos garras, ou o que quer que seja. Ou esperar para ver o que acontece. No final, a parte cautelosa de sua mente venceu. Sun-Ni olhou silenciosamente enquanto o homem de manto vermelho se aproximava da gaiola, olhou para ele e, de alguma forma, fez as barras de ferro desaparecerem sem deixar vestígios. Em um momento eles estavam lá, e no próximo, eles se foram, jogando Sun-Ni no chão. O gigante bateu cruelmente com seu enorme punho na cabeça de Sun-Ni, e antes que ele tivesse a chance de se livrar da desorientação, uma grossa corrente já estava presa em seu colarinho. Então, Sun-Ni foi arrastado para algum lugar, deslizando pelo chão, sujo enquanto a coleira se enterrava dolorosamente em seu pescoço. Não muito tempo depois, a luz do sol brilhante de repente o cegou. Uma dor aguda perfurou seus olhos negros e, um momento depois, Sun-Ni foi jogada impiedosamente no chão, caindo sobre ele em uma pilha sem graça. Ainda incapaz de enxergar, sentiu a corrente sendo retirada de seu colarinho. Lentamente, seus olhos se ajustaram à luz, e, embora sua visão não fosse tão boa quanto na escuridão, Sun-Ni pôde ver que ele estava esparramado no chão de pedra de uma arena circular. Ao seu redor, fileiras de assentos se erguiam, cortadas em pedra branca imaculada para formar um vasto anfiteatro. O teatro não estava lotado, mas havia muitos humanos sentados nele, olhando para ele com alegria e entusiasmo. Eles estavam vestidos com túnicas simples e outros tipos de roupas arcaicas, a maioria delas em algum tom de vermelho. A arena em si não era branca como o resto do anfiteatro. Em vez disso, era vermelha e opaca também. Ou melhor, pode ter sido intocada uma vez, mas agora sua superfície de pedra absorveu muito sangue e mudou de cor. Sun-Ni olhou para cima e viu outro monstro sendo solto de sua corrente a alguma distância. Calafrio percorreu sua espinha. Sim, ele era um escravo novamente. Mas parecia que, desta vez,
O destino havia feito dele um tipo muito diferente de escravo. Espere. Não me diga. Enquanto a multidão de espectadores aplaudia, o outro monstro rugiu, girou e fixou seus olhos sedentos de sangue em Sun-Ni. É um maldito Coliseu. Capítulo 604. Gladiador das Sombras. Havia cercas de madeira construídas por toda a arena, dividindo em muitos pequenos recintos, cada um conectado ao seguinte por um portão de ferro enferrujado. Atualmente, Sun-Ni estava no limite do Coliseu, com uma de suas paredes de pedra atrás dele. 3 cercas robustas formavam o resto da caixa de morte, com pontas afiadas montadas nelas para evitar que os combatentes tentassem escapar. E foi, inequivocamente onde ele se encontrou, um coliseu. Um teatro da morte onde os escravos lutavam entre si para o entretenimento da multidão, a menos que quisessem ser massacrados pelos outros gladiadores ou por seus próprios senhores. Concedido, este foi bastante estranho. Por um lado, os escravos eram predominantemente animais selvagens e monstros de todos os tipos, em oposição aos humanos, capturados. A multidão também estava se comportando de maneira estranha. Depois de sua experiência no Drenscape, Sun-Ni esperava ver os espectadores dominados pela sede de sangue e pelo fascínio cruel e sombrio. Em vez disso, essas pessoas pareciam alegres e orgulhosas, quase solenes. Era como se eles estivessem genuinamente felizes pelos gladiadores, mesmo um pouco. Com ciúmes. A multidão ondulava e mudava, cantando uma palavra sem parar: glória. 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 Suas vozes se fundiram em um rugido ecoante e estrondoso. O que diabos há de errado com esses bastardos? Infelizmente, Sun-Ni não teve muito tempo para pensar sobre a estranheza do público. Ele tinha problemas maiores em seu prato. Bem na frente dele, outra criatura foi solta da corrente, seu poderoso corpo coberto de pelo marrom sujo. 4 patas poderosas, um longo focinho com presas aterrorizantes e 6 olhos queimando de loucura. Era muito parecido com os Dreadwolves que ele havia pensado na ilha coberta por árvores estranhas e retorcidas. E não foi sozinho. Mais 2 bestas apareceram atrás da primeira, caindo no chão enquanto rosnados guturais escapavam de suas mandíbulas. Condenação. Sun-Ni desviou o olhar, tentando discernir o nível e a classe das feras assassinas. Eles pareciam muito menores do que o monstro caído que ele havia matado antes, pelo menos, simplesmente do tamanho de um touro em vez de um veículo de carga completo. Sua recém-descoberta capacidade de perscrutar as almas dos seres vivos e ver seus núcleos de alma viria a calhar. No entanto, o que ele viu sob suas duras peles o deixou confuso. Em vez de esferas de luz radiante, as criaturas tinham massas horríveis de escuridão rodopiante no centro de seus seres, veias se espalhando por suas almas como tumores cancerígenos. Nas profundezas daquela escuridão, algo obscuro parecia se mover, como se tentasse se libertar. A visão disso era ao mesmo tempo assustadora e repulsiva. Isso o lembrou, de certa forma, da podridão angustiante que ele havia testemunhado no Ebonitoe, crescendo do braço decepado de Oyaver. Apóstrofo. Então é assim que os núcleos da alma das criaturas do pesadelo se parecem. Sun-Ni não tinha ideia de como julgar o ranking de tais núcleos, pois só sabia medir os visuais por seu tamanho e luminosidade. Os crescimentos da escuridão nos lobos terríveis pareciam ter 2 acenos cada um, o que pelo menos lhe dizia que eles eram meros monstros. Não que isso o ajudasse muito. Como ele deveria lutar contra 3 monstros enquanto mal conseguia ficar de pé neste corpo novo e desconhecido? Maldição. Ele também não estava nada feliz com o fato de que este corpo magro e poderoso estava com mais de 2 metros de altura, desprovido de qualquer gordura. E totalmente nu, com todas as suas coisas soltas para que todos pudessem ver. O morda. Além disso, havia muitas mulheres na multidão. Escondendo seu desconforto, Sun-Ni encarou os lobos, seus olhos negros cheios de ressentimento ameaçador. Seus lábios se separaram, revelando presas afiadas que não eram de forma alguma inferiores às das bestas monstruosas. Um rosnado baixo escapou de sua boca. Vamos lá. Olha como eu sou grande e assustador. Você não gostaria de lutar contra um demônio assustador como eu, gostaria? Seria preciso ser insano para atacar tal monstruosidade. Infelizmente, isso era exatamente o que Nightmar e criaturas eram. Insano. Os lobos avançaram, a loucura queimando em seus olhos injetados. Suas mandíbulas se abriram, espuma brilhando em presas irregulares.
A multidão rugiu. Dane-se tudo. Sun-Yi ordenou que as sombras se envolvessem em torno de seu corpo, que de repente ficou preto e sem brilho, como se fosse cortado de obsidiana. Felizmente, pelo menos aquela parte de seu aspecto ainda funcionava. Quase instantaneamente, seu poder quadruplicou, assim como sua velocidade. Ele disparou pela escuridão e apareceu da sombra de um dos lobos, suas 4 mãos avançando para agarrar a besta, garras afiadas afundando na carne macia. Sun-Yi ainda estava lutando para controlar seu corpo e, por esse motivo, seus movimentos eram muito mais lentos e confusos do que poderiam ser. Mas, abraçado pelas 3 sombras, ele simplesmente usou a força bruta para superar essa desvantagem. Erguendo o enorme monstro acima de sua cabeça, ele sibilou e puxou com toda a força. Músculos magros se moviam como cabos de aço sob sua pele de ônix e, no momento seguinte, um rio de sangue fluiu em sua cabeça com chifres enquanto o corpo do lobo era impiedosamente dilacerado. A multidão enlouqueceu, suas vozes ficando altas e triunfantes, pelo menos daqueles espectadores que estavam perto de seu camarote fechado. O que? Por que vocês estão gritando, idiotas? Sun-Yi ficou mais do que um pouco assustada com a força violenta de seu novo corpo. Era muito mais poderoso que o humano. No entanto, também era muito mais alto e seu centro de gravidade estava muito mais longe do chão. Por esse motivo, Sun-Yi calculou mal sua postura completamente, perdeu o equilíbrio e caiu assim que o corpo do lobo terrível perdeu sua integridade. Ele se chocou contra as pedras ensanguentadas, erguendo instintivamente 2 de suas 4 mãos para cobrir a garganta. Quase instantaneamente, um dos 2 monstros restantes estava sobre ele, sua boca se abrindo antes de se fechar em volta de seu pescoço como uma armadilha esmagadora para ossos. Felizmente, os braços de Sun-Yi já estavam no caminho, então ao invés de rasgar sua garganta, o lobo só conseguiu mordê-los, presas afiadas enterrando-se na pele dura, perfurando a carne e raspando contra o osso. Oprimido pela explosão de dor terrível e a queda repentina, Sun-Yi esqueceu momentaneamente como controlar seus membros e operar o corpo do demônio das sombras. O segundo lobo saltou sobre ele, rasgando seu abdômen com longas garras. Arg! Nada bom. Isso não era bom. Ele estava preso ao chão, indefeso, a segundos de ser estripado e ter sua cabeça arrancada, e ele nem conseguia se lembrar de quantas mãos tinha e o que fazer com elas. Sun-Yi estremeceu, então abriu a boca e rugiu. Seu grito bestial tomou conta dos lobos, atordoando-os momentaneamente. Então, ele moveu as 2 mãos superiores, agarrando o primeiro lobo pelas mandíbulas e, simultaneamente, jogou os antebraços ao redor do segundo. Torcendo seu corpo, Sun-Yi jogou fora o monstro cavando em seu abdômen e prendeu-o nas pedras, ao mesmo tempo empurrando a boca para longe de seu pescoço. Rosnando ameaçadoramente, ele abriu as mandíbulas de um dos monstros, enquanto esmagava o outro em um abraço devastador. Os 3 lutaram furiosamente por alguns momentos, mais e mais cortes e lacerações se acumulando no corpo de Sun-Yi. A dor inundou sua mente, limpando-a de todos os pensamentos desnecessários. Tudo o que restou foi uma vontade fria e assassina de matar. Ele esticou os músculos de seu corpo demoníaco até o limite e finalmente sentiu a espinha de um dos lobos estalar em seu abraço e, ao mesmo tempo, a mandíbula inferior do outro se separar de seu crânio. Um gemido lamentável assaltou seus ouvidos, e ele jogou o monstro paralisado para longe, arrancando a mandíbula do outro, completamente. Ambos os lobos caíram no chão, enquanto Sun-Yi finalmente conseguiu se levantar. Seus punhos desceram como marretas, esmagando os crânios das abominações em pasta. Os corpos maciços das criaturas do pesadelo estremeceram e depois ficaram imóveis. Sun-Yi ficou ajoelhado, seu peito subindo e descendo pesadamente. Seu corpo nu estava coberto de lacerações profundas e sangue, a maior parte não dele. Seus olhos eram tão negros quanto o abismo sem fundo do céu abaixo, e suas 4 mãos penduradas baixas, garras marcadas com fios de pelo marrom, pó de osso e nojenta lama vermelho acinzentada. A multidão aplaudiu ruidosamente, mas espectadores começaram a prestar atenção em seu camarote com expressões perturbadoramente alegres e sinceramente satisfeitas em seus rostos. Sun-Yi respirou fundo com seus 4 pulmões, seus 2 corações batendo descontroladamente, e lentamente se levantou. Ele fez uma careta, dolorosamente ciente da ausência da voz familiar anunciando suas mortes. O feitiço estava em silêncio. Apóstrofo.
O que agora? Como se para responder à sua pergunta, um barulho de correntes ressoou de algum lugar à frente. E então, o portão de ferro enferrujado na cerca frontal do box se ergueu, abrindo caminho para um novo, este mais próximo do centro da arena e ainda mais impregnado do cheiro da morte. Sun-Yi olhou para o caminho recém-aberto com uma expressão sombria, então soltou um rosnado baixo e caminhou em direção a ele, agora familiarizado com seu corpo imponente um pouco melhor. Maldito Solvami! Aquela bruxa! Eu vou matá-la. Matá-la de novo, quero dizer. Enfim, ela vai responder por tudo antes que o pesadelo acabe. Isso eu prometo diante dos deuses. Irradiando uma aura ameaçadora de raiva e ressentimento, Sun-Yi passou por baixo dos portões enferrujados e entrou na segunda caixa. Capítulo 605 Demônio Hediondo. Enquanto Sun-Yi caminhava em direção ao próximo recinto, ele teve alguns segundos para pensar. A primeira coisa que ele percebeu foi que, apesar do feitiço permanecer silencioso, ele havia de fato recebido os fragmentos de sombra dos três lobos terríveis. A sensação de seus núcleos e, portanto, de seu corpo, ficando um pouquinho mais forte estava lá, embora fosse difícil sentir a mudança minúscula em todo o caos. Estranho. Isso tudo é tão estranho. Sua conexão com o feitiço parecia ter desaparecido, cortada pelo colar de aço em seu pescoço, mas nem todos os seus poderes desapareceram. Sun-Yi não conseguia acessar seu Soul-Se e invocar memórias ou runas, mas ainda possuía a habilidade de absorver fragmentos. Ele também foi capaz de comandar suas sombras para aumentar seu corpo, bem como usar a Shadow Step. Mesmo que seu alcance parecesse ser limitado pelas paredes da arena. O que significava tudo? Bem, pelo que parece, enquanto o feitiço se foi, seu aspecto permaneceu. Havia muito significado escondido nesse simples fato, mas Sun-Yi não teve tempo de desempacotá-lo. Do que mais seu aspecto era capaz. Caminhando sob o portão enferrujado, Sun-Yi hesitou por uma fração de segundo e então convocou a serpente da alma. Um momento depois, quase imperceptível em sua pele de obsidiana, uma intrincada tatuagem de uma serpente enrolada apareceu, envolvendo seus braços e torso. Quando Sun-Yi enviou a essência das sombras através dele, as bobinas brilharam com um brilho escuro, revelando-se para todos verem. Seus lábios se moveram, revelando presas poderosas em um sorriso assustador. Então você também está aqui, amigo. O que isso significa? Isso significava que Sun-Yi não precisava mais lutar desarmada. Também significava que Saint estava com ele também. Ele pode não ter sido a criatura mais mortal no momento, ainda desacostumado com este novo corpo pesado. Mas os dois, juntos, Sun-Yi e Saint formavam uma dupla temível. Cheio de nova confiança, ele entrou na segunda caixa de morte, enviando seu sentido de sombra para envolvê-la. O que ele viu lá o fez apertar um pouco os olhos. Já vi uma batalha acontecendo no recinto, um par de humanos tentando desesperadamente lutar contra um enxame de pequenas criaturas semelhantes a lagartos. Ambos usavam túnicas brancas, o mais novo desarmado, enquanto o mais velho trazia uma simples espada nas mãos e uma couraça de couro protegendo o tronco. Havia vários cadáveres humanos caídos no chão, terrivelmente desfigurados pelas garras afiadas e presas triangulares das abominações, com suas roupas outrora brancas encharcadas de sangue. Sun-Yi desviou o olhar e viu a escuridão se espalhando pelas almas dos gremlins parecidos com lagartos. Pelo que parecia, todos eles eram despertos, iguais aos lobos contra os quais ele havia lutado. Sun-Yi mediu a força dos monstros durante a batalha e julgou que seu rank era o mesmo que o dele. O homem mais jovem também era um desperto, com um único núcleo de alma radiante, enquanto o mais velho não tinha nenhum. Ele era um humano mundano. Enquanto Sun-Yi observava, o guerreiro mais velho foi finalmente dominado e caiu no chão, os gremlins facilmente rasgando sua couraça e afundando suas garras e dentes na carne macia por baixo. O jovem gritou e correu para ajudá-lo, mas já era tarde demais. Mesmo que o jovem desperto tenha conseguido matar várias feras com os punhos e afastar as outras, seu parceiro já estava mortalmente ferido. Ele estremeceu, um rio de sangue fluindo de um corte medonho em seu pescoço, e semanalmente empurrava o cabo da espada nas mãos do homem mais jovem. A multidão enlouqueceu, cantando alegremente a mesma maldita palavra: glória! 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 O último humano sobrevivente levantou a cabeça,
dor e tristeza se misturando com ódio em seus olhos azuis claros. Ele não conseguiu pensar em sua perda por muito tempo, porque os gremlins restantes já estavam correndo para separá-lo. Alguns, no entanto, encontraram um novo alvo. Sun-Yi grunhiu e tentou controlar seu corpo com a maior precisão possível. Ele ainda não ordenou que a Soul Serpente assumisse a forma de uma arma ou convocasse Saint, preferindo manter suas cartas escondidas, por enquanto. As abominações semelhantes a lagartos não pareciam muito perigosas, de qualquer maneira. Pelo menos não com seus números restantes e sua atenção dividida entre dois alvos. Maldições. O corpo magro do demônio de 4 braços era muito alto, pesado e desajeitado. Cada movimento exigia mais esforço e era mais lento do que ele estava acostumado. Mesmo que houvesse força desumana nos músculos de aço da criatura das sombras, que deveria se traduzir em velocidade explosiva, arrastar tanta massa ainda era diferente de operar um corpo humano pequeno e esguio que ele possuía antes. Quem diria que um dia eu sentiria falta de ser baixinha? 4 gremlins pularam em Sun-Yi ao mesmo tempo, mais deles ficando um segundo atrás. Seus olhos estreitos brilhavam com sede de sangue raivosa, e suas garras irregulares apontavam para sua carne, desejando rasgá-la. Envolto em sombras, com as espirais da serpente da alma brilhando sombriamente em sua pele, Sun-Yi deu um passo à frente e pegou todas as 4 criaturas no ar, então bateu seus crânios um contra o outro, esmagando-os. Mesmo que ele estivesse tendo problemas para controlar seu novo corpo, como essas feras poderiam esperar sobreviver a uma batalha contra um demônio? E muito especial, aliás. Sun-Yi mostrou os dentes e se lançou para frente, um rosnado baixo escapando de sua boca. Seus 4 braços se moveram, esmagando carne e osso. Várias feras conseguiram escapar de seu ataque e afundar suas garras em suas coxas, uma delas até tentando morder um grande pedaço de carne. Sun-Yi sibilou de dor e se agachou, usando suas garras para rasgar mais 4 gremlins. Não havia mão livre para acabar com o último, então ele simplesmente mordeu seu braço com suas presas afiadas, sentindo o osso estalar e o gosto nojento de sangue corrompido em sua língua. Arg! Eu vou vomitar. Sun-Yi cuspiu um bocado de sangue fétido escuro e silenciou a criatura estridente com um tapa de costas que quebrou ossos. De repente, a caixa ficou mortalmente silenciosa. Ele gemeu, dominado pela dor por um momento. As malditas abominações morreram com bastante facilidade, mas não antes de causar muitos danos. Ele pode ter superestimado sua nova proeza. Ou subestimado os gremlins devido à sua pequena estatura estruturas frágeis. A ironia. Sun-Yi cerrou os dentes, desta vez com cuidado para não furar os próprios lábios ao fazê-lo, depois enxugou o rosto e se endireitou. Finalmente, ele olhou na direção do restante grupo de abominações. Para sua surpresa, eles já estavam mortos. O jovem desperto os havia massacrado com a espada, de alguma forma, e agora estava parado ali, imóvel, congelado pelo medo. O jovem estava olhando para ele com o rosto pálido, os olhos arregalados de terror. Então, ele deu um passo vacilante para trás e sussurrou: Ó deuses! Senhor, proteja-me contra os horríveis demônios da noite. Sun-Yi olhou para ele de sua imensa altura, seu corpo negro cobalto coberto de terríveis feridas e sangue, mas escorrendo por entre suas presas afiadas. Ele suprimiu o desejo de revirar os olhos. Horrível. Rude. Apóstrofo.